No auge do século XVIII, o reino mais glorioso da Europa enfrentaria um adversário poderoso, a força de seu próprio povo. Mas e aí? Vocês estão preparados para embarcar nessa nova aventura? Então, apertem os cintos e bora lá! Mas como sempre história, é preciso olhar para trás para entender o que passou. Vamos lá? No final do século XVIII, a França era um país agrário com a produção estruturada no modelo feudal. Para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI e com os impostos excessivos. A sociedade francesa estava dividida em três estados. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza, e o terceiro estado, formado por camponeses, funcionários públicos e a burguesia, ou seja, comerciantes. A situação econômica da França no final do século XVIII era terrível. Más colheitas e o gasto com a campanha militar na América deixaram o tesouro real vazio. Ocorreu uma onda de falências acompanhada de desemprego e queda de salário, arruinando o comércio nacional. Para mudar o jogo era preciso reformas urgentes e essa tensão gerava uma grave crise política. A burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria do país, queria destruir as barreiras que restringiam a liberdade de comércio. Dessa forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia, o liberalismo econômico. A burguesia desejava mais direitos políticos, pois era ela e os camponeses que sustentavam o Estado, pois o clero e a nobreza não pagavam impostos. Apesar de ser a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada em relação ao primeiro e ao segundo estado. Quando falamos em Revolução Francesa, é impossível a gente não falar também do Iluminismo. O Iluminismo era um movimento intelectual que criticava duramente as práticas econômicas mercantilistas, o absolutismo e os privilégios concedidos ao clero e à nobreza. Na França, o iluminismo se propagou entre os burgueses. Pressionados pelos problemas econômicos, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelos três estamentos da sociedade francesa. A Assembleia dos Estados Gerais funcionava assim: as questões eram debatidas pelos três estados, em seguida era realizada a votação. Quando os estados votavam por blocos e não por indivíduos, assim o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, quase sempre se aliavam e votavam em contra as propostas que pudessem beneficiar o terceiro estado. Por isso, o terceiro estado, mais numeroso, insistia para que as votações das leis fossem por cabeça e não por grupo. Somente assim o terceiro estado poderia passar normas que o favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram essa proposta e as votações continuaram sendo realizadas por estados. Reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro estado, baixo clero, se separam da Assembleia. Declaram-se como legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. A Bastilha era uma antiga fortaleza situada bem no meio de Paris, que funcionava como prisão política. Ali ficavam tanto os nobres que não iam para uma prisão comum por sua condição privilegiada, como as pessoas que eram acusadas de crimes contra o rei. Em 14 de julho, uma multidão resolveu invadi-la, mas para isso teria que enfrentar a guarda que a defendia. Após negociações com o governador da Bastilha, os próprios soldados passaram para o lado da multidão. Essa consegue entrar e libertar os prisioneiros e matar o governador. Imediatamente destrói a fortaleza e este episódio se tornou o mais significativo da Revolução Francesa, porque representou um fim de um símbolo de opressão e falta de liberdade.
Durante a Revolução Francesa, 1789-1795, deve ser distinguidas, sobretudo, 3 fases de intervenção sobre a escola, caracterizadas por perspectivas diferentes e por uma taxa diferente de radicalismo. Numa primeira fase, que chegou até 1792, realizou-se um quadro orgânico de reorganização da instrução, utilizando as lições de Lumières, tanto críticas como propositivas. Em 10 de setembro de 1791, coube a Talleyrand apresentar à Constituinte um relatório sobre a instrução pública, referindo-se às reivindicações expressas nos decênios anteriores pelos parlamentos e propondo a instrução à sociedade e ao progresso, por meio de uma escola popular gratuita, embora não obrigatória, e das escolas distritais secundárias, mas o relatório não teve nenhuma consequência. No seu relatório, Condorcet teve em mira uma escola que desenvolvesse as capacidades do aluno, que estabelecesse uma verdadeira igualdade entre os cidadãos, que proporcionasse uma completa liberdade de ensino, que valorizasse a cultura científica. O relatório fixou 5 graus de escola: as escolas primárias, as secundárias, os institutos, os liceus e a Sociedade Nacional para Ciências e Artes, ou universidades. Por meio da instrução era possível tornar real a égalité, que só ela tornava atual a voz da razão, levando-se ao povo e participar a todas a cultura científica. Condorcet dizia que a educação era uma questão política. Por isso, a ênfase no papel do Estado, assunto da primeira das 5 memórias sobre a instrução pública, versão em um livro do projeto apresentado à Assembleia Nacional, que seria responsabilidade do poder público zelar para que a desigualdade que nasce da diferença entre os espíritos não se tornasse na prática um motivo de distribuição desigual de direitos. A educação, segundo Condorcet, deveria ser para todos e oferecer a possibilidade de desenvolvimento dos talentos individuais. A sociedade justa seria baseada no mérito de cada um. Um ensino que contribuísse para a liberdade de pensamentos e a emancipação dos cidadãos não poderia estar subordinados aos dogmas da religião. Era pré-condição de sua existência que fosse totalmente laico, diferentemente de alguns correligionários. Condorcet tampouco acreditava que a escola tivesse um papel de difundir civismo e amor à pátria. Ele via nisso um perigo de doutrinação e adoção não racional de princípios. Sob as mais perfeitas constituições, um povo ignorante é o povo escravo, dizia ele. Outros projetos para a instituição pública apresentados à Assembleia Constituinte defendiam diferentes currículos para diferentes alunos, tendo em conta o meio social e provavelmente futuro profissional deles. No antigo regime, segundo uma tradição de séculos, a educação formal dava aos ricos os meios de ilustrações de espírito, reservando aos pobres o aprendizado dos ofícios artesanais. Condorcet planejou uma escolarização em graus. Cada cidade teria uma escola de primeiro grau de 4 anos. Num primeiro momento, o segundo grau ficaria a cargo de instituições em regiões polo, que centralizariam o atendimento. Já os poucos cursos superiores estariam nos centros mais populosos. Conforme os professores se formassem e se criasse um bom contingente, novas escolas seriam abertas, ampliando a oferta em cada nível. A ideia era promover a progressiva inclusão das gerações ao mundo do conhecimento.